principal conquista foi sempre ter uma atenção relativamente às pessoas, não é? À condição de que o que nos motiva, e foi esse o lema da recandidatura, ter um rumo certo e juntos construirmos o futuro, mas com a missão última de termos na centralidade de todas as políticas as pessoas. E isso traduz-se relativamente a vários itens, evidentemente. Primeiro, no primeiro desafio que temos, demográfico, a questão de fixação das pessoas, a criação de espaços para atrair empresas e para termos essa condição para que seja uma realidade o trabalho, o emprego. Depois, aliado a isso, sempre um pilar importantíssimo, a educação. A educação é o primeiro pilar de desenvolvimento de qualquer sociedade que queremos evoluída e, portanto, essa condição de darmos às nossas crianças, aos nossos jovens, mas às nossas famílias, o apoio para que ninguém fique para trás, foi desde sempre também uma marca que assinalo como importante relativamente à consolidação também daquilo que é ter uma sociedade transversal e com oportunidades para todos. Depois, relativamente àquilo que é, de facto, a condição de empregabilidade, os investimentos que fizemos, e recordo que no último quadro de financiamento, no Portugal 2020, dentro da estrutura da região centro, portanto estamos a falar de 100 municípios, o município de Proença Nova foi o 10º entre os 100, com maior capacidade de investimento e de financiamento europeu. E isso, para um município relativamente pequeno, evidente que nos orgulha, é muito trabalho do ponto de vista disso, a expansão do Parque Empresarial de Proença Nova, a área empresarial do Vale Porco de Daniel Lourenço, com a capacidade de termos depois investimentos que traduziram postos de trabalho, foram motivando, de facto, ao longo deste ano, e eu não posso dissociar, não só enquanto Presidente da Câmara, mas enquanto também Vice-Presidente de Câmara, com o João Paulo Catarino, meu antecessor, relativamente a uma estratégia que foi identificada lá atrás no tempo e prosseguida, e realinhada, evidentemente, mas prosseguida, e assim, hoje escolhendo o Conselho de Proença Nova, frutos exatamente dessa manutenção e dessa estratégia que vemos ao longo do tempo delineando. O PS teve uma marca completamente indelével e que infelizmente perdemos agora com os governos a seguir ao PS, que foi uma Secretaria de Estado de Valorização do Interior. Uma Secretaria de Estado que estava vincada e que trazia para a agenda mediática, para a agenda política, a questão da relevância que estes 2/3 do país, não falo só de Proença Nova, mas 2/3 do país, são importantes para o todo nacional. E, portanto, tendo deixado cair essa Secretaria de Estado, não relevando aquilo que é o cunho importante relativamente a esse domínio, evidentemente que é mais difícil combater as assimetrias. Porque tínhamos, dentro do Governo, alguém que de forma direta se preocupava objetivamente com a valorização deste espaço territorial, como digo, a maior parte do território português. E, portanto, isso teve repercussões diretas em várias políticas que, entretanto, ainda foram prosseguidas e bem. Aqui importa dizer que o atual Ministério da Coesão, esse mantém-se como Ministério da Coesão Territorial, tendo ao nome que veio do Governo do Partido Socialista e, portanto, traduzindo aquilo que é dar condições ao mundo rural, mas o mundo rural diversificou-se em vários temas e em várias políticas que foram tratadas. É verdade que nós temos aqui um ano que faz aqui como que um limite, foi o ano 2017, os grandes fogos de Pedrógão e de Oliveira do Hospital traduziram de facto, quer do ponto de vista da reforma florestal e a parte agrícola, inputs, e agora também seguidos, do ponto de vista daquilo que é a alteração de paisagem e o que é preciso traduzir para a agricultura, mesmo em minifúndio, como é o território de Proença Nova, com o emparcelamento, com as AIGPs, do ponto de vista da alteração de áreas de intervenção de gestão da paisagem, para termos um espaço gerido, mas amplo, em que promova a riqueza, porque nós sabemos que as pequenas parcelas, que continuam a ser dos proprietários, mas têm que ter escala, têm que ser geridas
com uma área maior, para provocarem exatamente essa riqueza. E é isso que tem faltado ao longo das décadas, dos anos, relativamente a termos uma lei de ordenamento do território, uma lei de utilização do solo, que consiga promover exatamente este domínio de gestão, para que possamos ter riqueza para ela depois os proprietários não abandonarem, também serem ressarcidos relativamente àquilo que a sua propriedade pode gerar, e este é o principal ponto que eu assinalava relativamente também ao desafio que teremos relativamente ao ordenamento do território futuro. O João Paulo Marrocano, eu evidentemente percebi agora relativamente àquilo que eram eventualmente as ideias, ainda tenho alguma dificuldade em perceber bem qual é que é a linha orientadora e a estratégia. Agora, posso dizer é que relativamente àquilo que é o nosso programa e à estratégia que nós temos desenvolvido, temos vários eixos, com mais educação, mais ação social e mais saúde, e um dos pontos essenciais é a saúde, ou seja, os municípios têm hoje, não de forma plena, mas com transferência de competências que foram sendo tratadas entre a Administração Central e os municípios, a capacidade de fazer diferente também relativamente aos cuidados primários de saúde e com as unidades móveis de saúde, como faz o município de Florença Nova, ter com essa unidade os rastreios que fazemos à população. Podemos, com meios tecnológicos, na teleassistência, ter um médico, por exemplo, no centro de saúde ou noutro espaço, e com a ajuda do enfermeiro da unidade móvel de saúde, chegarmos a essas populações, termos a condição também de fazer rastreios, e é uma das condições que temos no nosso programa, aos mais de 65 anos, mas ao público em geral, mas aos mais de 65 anos, por causa dos problemas cardiovasculares, e depois, não deixo de parte essa condição, com os privados, nomeadamente com a clínica que temos hoje em Proença Nova, aglutinarmos no cartão social municipal, o cartão social municipal com mais saúde, para darmos capacidade para que todos os nossos municípios possam ter consultas de especialidade programadas. E, portanto, esse é um ponto importante que os municípios podem e devem, e queremos fazê-lo, mas depois temos sempre o problema das empresas, a empregabilidade, o apoio direto às empresas, aquilo que nós podemos fazer no recurso aos licenciados. Basta recordar que o próprio município de Proença Nova tem hoje já em vigor um regulamento de apoio aos recém-licenciados que possam integrar as empresas do concelho. Isto para quê? Para que as próprias empresas criem, se robusteçam no conhecimento, promovendo a inovação e, ao mesmo tempo, dando, como é natural, trabalho àqueles que se licenciaram e escusam de sair do seu próprio concelho. Mas há aqui uma área importante também ainda na formação e na educação, que tem a ver com os cursos de formação profissional. Nós temos hoje, ao contrário do que tínhamos, por exemplo, há 3 anos atrás, a capacidade, através das comunidades intermunicipais, no relacionamento com os agrupamentos de escolas e com os municípios, de começar a redirecionar a formação dos cursos técnico-profissionais para aquilo que deve ser o que as nossas empresas precisam e pedem. É verdade que aqui é preciso também fazer um trabalho de sensibilização das famílias, daquilo que interessa hoje termos técnicos para o futuro, e porque na nossa sociedade nós não podemos ser todos doutores engenheiros, nem precisamos todos ser doutores engenheiros. Precisamos ter bons profissionais em cada área e eles têm que ser formados, muito deles, com esta especificidade em contexto de trabalho. As nossas empresas podem servir de escolas para, em contexto de trabalho, com a parte, acompanhando a parte letiva das escolas, e, portanto, isto é um projeto mais amplo e que também queremos desenvolver. Evidentemente que haverá também na habitação, porque quando queremos fixar pessoas com esse desafio, quando temos emprego, temos que ter um espaço condigno para as pessoas habitarem. E relativamente à habitação, traduzir aqui 2 circunstâncias. Nós estamos com um projeto já executado, em que vamos colocar para financiamento, após o PRR, na contratualização que será feita entre o Estado português e o Banco de Investimento Europeu, o BEI, para entre 25 a 30 novos fogos, para casais jovens,
para Proença, moradias unifamiliares geminadas, e para a habitação coletiva, multifamiliar, para dar a resposta a alguma habitação social, que hoje Proença nunca sentiu a necessidade de ter habitação social propriamente dita e que sabemos nós que nos próximos anos essa realidade se vai alterar e, portanto, darmos também já essa resposta relativamente àquilo que é a problemática da habitação, deixando, como é natural, aos privados as urbanizações que estão a crescer em Proença Nova para aquilo que é o mercado imobiliário normal. E, portanto, há aqui espaço, evidentemente, para aquilo que é o investimento público relativamente à habitação, de acordo com aquilo que eu acabei de referir, e bem como também para a habitação enquanto espaço de negócio para a atividade da construção civil e para o imobiliário. Aquilo que eu já há bocadinho referi, temos a capacidade deste programa de apoio aos recém-licenciados. Depois nós vamos ter, com as juntas de freguesia, a capacidade do teletrabalho, que é verdade que é importante, mas que vamos traduzir com as associações e com as sedes das juntas de freguesia, das 4 juntas de freguesia, espaços de cowork para aqueles que querem disponibilizar, e a Câmara, em articulação com as juntas de freguesia, disponibilizar exatamente esses espaços. Nós temos, as juntas têm hoje espaços que estão ociosos, que não têm uma utilização contínua e podem, de facto, ser transferidos para esta utilização. Mas isto naquilo que é a atração de os tais nómadas digitais que nós falamos, que podem vir de qualquer parte do mundo, não tem de ser só de Portugal, e que podem se localizar ali por causa da qualidade de vida, por causa da segurança, por causa da cultura que nós ministramos. Todo o ano temos uma agenda cultural fortíssima. O município de Proença Nova destaca-se também exatamente por essa condição e para a parte do desporto. Mas dizia eu que relativamente à parte jovem, isso, contra o envelhecimento ativo, uma condição que para nós é essencial. A nossa bibliomóvel e a nossa unidade móvel de saúde são 2 equipamentos que focam também esse objetivo. Ir traduzindo aquilo que é o acompanhamento daqueles que são mais idosos e depois o nosso grupo de desporto através quer da hidroginástica, quer da Universidade Sénior, quer também da ginástica sénior. E, portanto, são vários momentos em que nós conseguimos, de facto, incrementar a qualidade de vida aos nossos séniores, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista cognitivo. E isto tem uma importância vital, que é conseguirmos retardar processos de envelhecimento que são naturais, até na questão das pré-demências. E esta é um apoio essencial que também damos e queremos continuar a dar relativamente aos nossos cidadãos. Nós tivemos, de facto, sempre, e tem sido o nosso timbre, evidentemente com a diferença de ideias e a pluralidade de ideias que deve existir, e é bom que haja, mas naquilo que é essencial, não nos deixarmos levar por irracionalidade do ponto de vista, muitas vezes partidária, e sabermos convergir naquilo que é essencial e no desenvolvimento que o Conselho precisa em cada momento para obras significativas. Foi assim durante este período, tem sido assim durante estes últimos anos, e aqui, evidentemente, agradeço quer ao contributo dos nossos adversários políticos, mas também o contributo que nós damos para que esse ambiente seja favorável e consiga sempre ter condições, e nisso estou certo que teremos condição no próximo quadro eleitoral e após as eleições, no próximo ciclo autárquico, de traduzir exatamente aquilo que tem sido, nestes últimos anos, a capacidade de, na diferença, sabermos também sempre convergir naquilo que é essencial. É sempre um desafio, e a renovação e a alternância são benéficas. E digo isto, e às vezes podem dizer, mas para quem anda nisto há 20 anos, acha que a alternação é benéfica, e acho que sim. E aqui, muito justamente, em Proença Nova, acho que ainda não é o momento, acho que temos um programa ambicioso, desafiante, revigorado para dar ao Conselho. Mas tenho a condição, e sou daqueles que, embora isto fosse lá atrás no tempo, eventualmente uma decisão que gerou
polémica sobre os 12 anos de mandato, a limitação de mandatos. Eu sou daqueles que defendem a limitação de mandatos, exatamente por essa condição de haver alternância no poder, e estamos num tempo muito desafiante. O tempo que atravessamos hoje, quer do ponto de vista nacional, mas internacionalmente muito desafiante, traduz-se, primeiro, com uma grande capacidade de maturidade cívica relativamente aos princípios e aos valores que nós devemos nortear a nossa conduta enquanto cidadãos. E isso deve ser depois consubstanciado relativamente às mesmas ações que temos relativamente e à leitura que temos da sociedade em cada momento. E, portanto, o que eu acho, e não tenho receio, é que os novos atores que virão, aqueles que eventualmente continuarão, devem, de facto, se firmar naquilo que são os valores que nós pugnamos relativamente àquilo que a Europa construiu. Os valores de solidariedade, os valores de justiça social, os valores de tolerância e os valores de equidade devem ser, de facto, baluartes em que nós não devemos ceder. E se assim o fizermos, teremos com certeza desafios importantes para superar, mas com condição para, de forma conjunta, os ultrapassarmos. A experiência destes anos de gestão traduzem-se exatamente, e vem de acordo com a última questão e aquilo que falávamos há bocadinho, sobre estes desafios de valores a que estamos associados, não é? Nós temos que preparar os nossos jovens. Os nossos jovens têm que ser preparados. E bem preparados para as dificuldades, não só para o que é eventualmente cómodo. Tivemos aqui um percurso que eventualmente foi mais facilitado, e vamos enfrentar com certeza desafios maiores no futuro próximo. E, portanto, essa circunstância tem que ser feita relativamente à escola. Acabo conforme quase comecei. É exatamente na educação que nós deferimos relativamente àquilo que é a evolução que queremos para a frente. E, portanto, a educação é essencial. A formação dos nossos jovens, a formação também dos nossos professores, dos nossos jovens professores, tem que se adequar aos tempos em que estamos e aos tempos que vamos atravessar. E nessa circunstância, o maior desafio é sempre aquele que é pugnar ter uma qualidade de vida que para nós e para os nossos e para o nosso futuro traduziremos com esperança, e esse é o sinal, é ter a esperança no futuro, e isso só se consegue exatamente com capacidade construtiva de lutar por ele. Esse é um incentivo que, de facto, que deixa todos, e àqueles que vêm de novo, eventualmente, relativamente a esse amadurecimento, relativamente à condição de querermos uma sociedade que é moderna, que é globalizada, que é inovada, com as diferenças das outras geografias, mas que não ceda relativamente àquilo que devem ser os princípios dos valores humanistas sobre os quais edificamos a nossa sociedade. E depois, relativamente a isto, a condição de que sabemos que precisamos de gente, a relação com o movimento migrante tem que ser aperfeiçoada, nós temos que ser integradores, não temos que, com este modelo de integração, deixarmos de ser aquilo que somos, não, temos que afirmar os nossos valores, mas é com a condição daqueles que vêm de fora que nós construímos, de facto, os concelhos e o Portugal do futuro.